Bem, pessoal, boa noite a todos novamente, a todos e a todas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui um pouco fundamentos do nosso sistema respiratório. Tá? Lembrando que nas aulas anteriores nós trabalhamos sistema cardiovascular, trabalhamos a parte referente ao sangue, ao coração e aos vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias. Depois disso, nós trabalhamos sistema linfático, que basicamente vai ser composto pela linfa e pelos vasos condutores linfáticos. Né? E vimos também o nosso sistema imunológico, o sistema imune, nosso sistema de defesa. Tá? Na aula de hoje nós entramos no nosso quarto sistema, portanto, tá? Nosso sistema respiratório. Então, vamos lá. Vamos iniciar, pessoal, falando a respeito das principais funções desse nosso sistema respiratório. Qual é o objetivo do sistema respiratório dentro do nosso corpo? Eu coloquei aqui para vocês entre aspas, né? Porque existe como se fosse uma parceria entre os sistemas respiratório, que é o que vamos começar a estudar hoje, e o nosso sistema cardiovascular, que vimos em aulas anteriores. Qual é essa parceria? De um lado, nós temos o sistema respiratório, que vai garantir as chamadas trocas gasosas. O que são essas trocas gasosas, pessoal? A gente tem captação de oxigênio do ar atmosférico, portanto, a gente, através do sistema respiratório, está trazendo esse oxigênio do ar atmosférico para o interior do nosso corpo, e também, através do sistema respiratório, nós estamos fazendo liberação do CO2, né, o dióxido de carbono, ou ainda gás carbônico, que é uma substância que em excesso promove acidez ao nosso corpo, é uma substância que em excesso é tóxica. Então, o tempo todo a gente tem que captar oxigênio do ar atmosférico e, ao mesmo tempo, nós estamos liberando, eliminando gás carbônico. Esse papel é do sistema respiratório, de uma forma bem resumida, que nós vamos detalhar um pouco mais no decorrer dessa aula. Mas nós temos também o nosso sistema cardiovascular, composto pelo sangue, pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que vai garantir o transporte de gases entre as células e os pulmões. Mas que gases são esses, professor? É justamente o gás oxigênio e o gás carbônico. Tá? Então, vamos dando prosseguimento, certo? Além disso, pessoal, outras funções referentes ao sistema respiratório. Uma pequena pausa só para responder aqui no chat e já retorno. Ok, já retornamos. Gente, outras funções importantes aqui no âmbito do nosso sistema respiratório. A gente tem auxílio no controle do pH sanguíneo. Tá? Para quem não se recorda, a gente falou de pH sanguíneo anteriormente quando falamos de sangue. O pH ele é um medidor, ele é um marcador de acidez. Tá? Abaixo de 7, esse pH é considerado ácido. Igual a 7, esse pH é considerado neutro. E acima de 7, esse pH é considerado básico. Tá? Então, aqui, nosso sistema respiratório ele vai atuar justamente no controle das concentrações de gás carbônico, que nós falamos anteriormente. Vai fazer com que o excesso de gás carbônico seja eliminado para o meio externo ao nosso corpo. Excesso de gás carbônico faz com que o pH fique ácido. Tá? Então, esse sistema respiratório promove uma certa neutralidade ao nosso sangue. Né? Faz com que o sangue nem fique muito ácido, nem fique pouco ácido, que seria um sangue básico, certo? A gente vai ter o processo de filtragem, ou seja, de purificação desse ar que nós vamos inspirar do meio atmosférico, né? A gente, obviamente, vai ter aí poluição, vamos ter vírus, vamos ter bactérias no ar atmosférico. Mas, graças ao sistema respiratório, a gente reduz ao máximo essa questão da poluição, essa questão dos vírus e das bactérias. A gente também tem o aquecimento desse ar inspirado.
Como essa filtragem, esse aquecimento do ar inspirado vai ocorrer? A gente tem aqueles pelos localizados no interior do nosso nariz, os pelos nasais, e o chamado muco, ou ainda mucosa nasal, né? Que também é uma substância de caráter gelatinoso que vai fazer com que esse ar que foi inspirado do meio atmosférico ele seja tanto filtrado quanto aquecido. A gente tem os conteúdos de receptores para nossa atividade sensorial do ponto de vista do olfato. Tá? A gente vai conseguir sentir os cheiros, os aromas, também graças ao sistema respiratório. A gente tem a emissão de sons, a gente tem a nossa fala, né? Se eu estou nesse momento dando essa aula para vocês, uma parte da contribuição é do sistema respiratório também, né? A gente tem, através do sistema respiratório, ar que está indo para nossas cordas, para nossas pregas vocais, né? Então, essas cordas vocais, posteriormente eu vou mostrar uma imagem delas para vocês, mas é muito parecido com o que ocorre no violão, né? Quando você pega um instrumento de violão ou qualquer instrumento de cordas, você bate na corda e emite som, né? Nesse caso aqui das nossas cordas ou pregas vocais, quem faz esse papel que, no caso aqui, no instrumento os nossos dedos fariam, é o ar. Tá? O ar bate nas cordas vocais e nós temos emissão de sons, temos emissão de fala. Tá? Todas as funções do sistema respiratório. Bem, pessoal, vamos pensar agora em respiração, já que nós estamos falando de sistema respiratório. A respiração ela pode ser conceituada da seguinte forma: troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células do nosso corpo. Quais são esses gases que estão sendo trocados? O gás oxigênio e o gás carbônico. Nós temos o oxigênio entrando no nosso corpo e temos o gás carbônico saindo. Nós vamos ter 3 processos aqui no âmbito da respiração. Vamos ter a chamada ventilação pulmonar, vamos ter a chamada respiração pulmonar e vamos ter a chamada respiração tecidual. Bem, vamos falar no que compõe cada um desses processos. Ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar, pessoal, vai ser chamada também simplesmente de respiração. Tá? Mas como respiração, nesse caso específico, são os 3 processos, vamos chamar de ventilação pulmonar para a gente não se confundir, tá bom? Então, é um processo mecânico que move o ar para o interior ou para o exterior dos pulmões, tá? Sendo que quando o ar vai para o interior, né, vai para dentro do nosso corpo, seria aquele processo seria a nossa inspiração, tá? Mas se eu estou eliminando, eu estou tirando esse ar do interior, estou mandando ele para fora, para o meio externo. Então, eu inspirei e agora eu vou soltar o ar, né? Então, eu vou mandar o ar para o meio exterior. Portanto, eu vou expirar. Tá? Então, esses 2 processos de inspiração e expiração, ele vai entrar aqui na classificação da ventilação pulmonar. Tá? A respiração pulmonar, pessoal, também chamada de respiração externa, seria nada mais, nada menos do que a nossa troca de gases entre os nossos pulmões e o nosso sangue. Tá? Ou seja, o sangue ele vai estar recebendo oxigênio desses pulmões, portanto, o nosso sangue vai ser oxigenado, vai se tornar um sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, e também o sangue ele vai liberar o gás carbônico, para que esse gás carbônico seja eliminado. Né? Então, temos um sangue de caráter venoso, com muito gás carbônico e pobre em oxigênio, que se torna um sangue de caráter arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Tá? Esse é o nosso processo de respiração pulmonar ou respiração externa. Temos ainda, para fechar essa pequena parte, a nossa respiração tecidual, gente, ou respiração interna, tá? Que seria um outro componente, seria a troca de gases entre o sangue e as células
entre os tecidos do nosso corpo, de um modo geral. Então, coloquei aqui para vocês, entre aspas, esse sangue ele envia o oxigênio para as nossas células, para os nossos tecidos corporais, e, ao mesmo tempo, esse sangue ele recolhe o gás carbônico que foi produto do nosso metabolismo celular, certo? Então, só lembrando aqui, 3 processos: ventilação pulmonar, respiração pulmonar e respiração tecidual, certo? Vamos, então, dar prosseguimento, tá, gente? Divisões do sistema respiratório. Essa parte, eu chamo toda a atenção de vocês aqui, tá? Para vocês não se confundirem depois, caso leiam nos livros, tá? Vou providenciar alguns livros aí da área de anatomia para providenciar para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. E lá a gente pode achar uma divisão do sistema respiratório de caráter fisiológico, tá? Ou funcional, e nós podemos achar também uma divisão anatômica, tá? A nossa disciplina é a anatomia dos sistemas, então a gente vai focar um pouco mais na divisão anatômica, na estrutura, tá? Mas eu vou explicar para vocês rapidamente no que consiste a divisão fisiológica, né? Lembrando que quando a gente pensa em fisiologia humana, a gente está pensando no funcionamento do nosso corpo, dos nossos sistemas de um modo geral. E aqui no âmbito da anatomia, a gente está pensando nas estruturas, na localização dessas estruturas, desses sistemas, desses órgãos, tá? Então, pensando do ponto de vista fisiológico, que não é o enfoque da nossa disciplina, nós vamos ter a chamada zona condutora, que também é chamada de porção condutora, que vai ser o local onde ocorre filtragem, aquecimento e umedecimento do ar e posterior condução até os pulmões. Tá? Ou seja, pessoal, através dessa nossa zona, chamada de zona condutora ou porção condutora, o ar vai ser filtrado, tá? Vai ser purificado, o ar vai ser aquecido, vai ter sua temperatura elevada, e o ar vai ser umidificado, tá? A gente vai aumentar um pouquinho o teor de água nesse ar, né? Vai deixar ele um pouco menos seco. E depois de tudo isso, ele é conduzido até os pulmões, tá? Quem são os órgãos aqui dessa nossa zona condutora? Nós vamos ter o nariz, tá? Nós vamos ter a faringe, a laringe, traqueia, os brônquios e a última porção dos brônquios, que são chamados de bronquíolos. Tá? Mas nós temos ainda, pessoal, do ponto de vista fisiológico, ou seja, do funcionamento, a zona ou porção respiratória. Então, o que distingue a zona ou porção respiratória da zona ou porção condutora? A zona respiratória é onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Então, a gente tem entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, por exemplo. Tá? A gente vai ter os chamados bronquíolos respiratórios. A gente tem os chamados ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares propriamente ditos. Tá? Essa divisão, lembrando, não é o enfoque da disciplina. Essa divisão ela é da fisiologia humana. Tá? E até mesmo se vocês forem estudar a fisiologia do exercício, provavelmente vocês vão dar de cara com essa divisão aqui. Mas como a nossa disciplina é anatomia dos sistemas, nós entramos aqui na divisão anatômica. Tá? A divisão anatômica ela é até um pouquinho mais simples de entender. A gente tem as chamadas vias aéreas superiores, tá? Seriam aquelas estruturas, aqueles órgãos localizados fora, ou seja, localizados acima do tórax, acima da caixa torácica. Tá? E nós temos as vias aéreas inferiores, né, que são localizadas dentro do tórax, portanto, dentro da nossa caixa torácica, certo? Então, temos essa divisão do ponto de vista anatômico. Tá? Um macete que eu dou para vocês, quando vocês pensarem em vias aéreas superiores, pensem a parte de cima do corpo. Né? No caso aqui, acima, indo em direção ao pescoço, indo em direção à cabeça. Tá? Que são as localizadas fora ou acima do tórax.
E quando vocês pensarem em vias aéreas inferiores, pensem na parte de baixo do nosso corpo. Nesse caso, não vão pensar nos membros inferiores, tá? Que não tem nada a ver. Mas vão pensar na região do tórax mesmo. Tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui, tá, pessoal? Aqui uma imagem, né, de ilustração disso. Aqui o nosso nariz, a nossa faringe e a nossa laringe. E depois nós temos a traqueia, temos o nosso brônquio do lado direito, mas temos também aqui o brônquio do lado esquerdo e os nossos dois pulmões, tá? Acho que a gente tem uma outra imagem aqui. Mais uma imagem, né? Temos aqui a narina, a cavidade nasal, regiões aqui do nariz. Temos novamente a faringe, temos a laringe, tá? Temos os nossos brônquios principais esquerdo e temos o brônquio principal direito. Temos a traqueia, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Tá? Então, essa é a nossa divisão que a gente vai utilizar com maior frequência aqui na disciplina. Tá? Uma divisão de caráter anatômico, uma divisão de caráter estrutural. Né? Em parte superior, vias aéreas superiores, acima do tórax, e vias aéreas inferiores dentro do tórax. Tá? Então, prosseguimos aqui. Então, pessoal, o que nós temos para falar aqui sobre o nosso nariz, né? O nariz, algumas considerações muito importantes aqui a respeito dele. A primeira é que vai ser o primeiro local de entrada do ar para o sistema respiratório. Tá? Assim como ele vai ser o primeiro local de entrada de ar, também vai ser o local onde o ar, finalmente, aquele ar que está rico em gás carbônico, ele retorna também para o ar atmosférico. Então, é o local tanto de entrada quanto de saída. Entrada de gás oxigênio e saída de gás carbônico. Tá? Nós vamos ter uma parte externa, ou a parte de fora, propriamente dita, né? Que seria uma porção mais visível, essa que nós conseguimos visualizar quando nos olhamos no espelho ou quando olhamos para outras pessoas. E temos uma porção interna, né? A parte de dentro, que fica dentro do nosso crânio. Certo? A cavidade que está dentro das porções interna e externa do nariz é chamada de cavidade nasal. Deixa eu localizar logo uma imagem para vocês. Essa cavidade nasal ela é separada em dois lados, né? Em lado direito e esquerdo, pelo chamado septo nasal. Então, deixa eu mostrar logo uma imagem para vocês da nossa... Aqui a nossa cavidade nasal. Tá? Toda essa estrutura... Tá? Uma grande região aqui. Tá? E aí, quando nós pensamos em septo nasal, pessoal, seria essa estrutura bem aqui, tá? Que vai separar justamente o lado direito, né, do nosso lado esquerdo, aqui do nosso nariz. Tranquilo? Vamos voltar aqui. A porção externa do nariz vai possuir duas cavidades, que são as chamadas narinas. Tá? Então, a narina são justamente essas entradas que nós conseguimos visualizar aqui, tá? Vindo do meio externo e indo para o meio interno. Tá? Vamos retornar. Bem, quando esse ar ele entra nas narinas, pessoal, ele vai dar de cara com os nossos pelos nasais, esses pelos que nós temos aqui na região do nariz, tá? Eu trouxe essa imagem, eu sei que alguns podem não ter gostado muito, né? Mas foi uma das poucas imagens que eu consegui localizar o pelo nasal, os pelos do nariz, de uma forma mais clara, de mais fácil para a gente visualizar, tá? Então, esses pelos aqui, né, que muita gente depila, muita gente raspa, eles vão ter uma função importante aqui no âmbito do sistema respiratório. Né? Esses pelos nasais eles vão ter um caráter grosseiro, né, e eles ajudam, eles auxiliam no processo de filtração do ar, de filtragem, né, principalmente de partículas grandes que vão entrar no sistema respiratório vindo desse nosso ar atmosférico.
Quando nós chegamos na porção interna do nariz, o ar ele vai passar também pelas chamadas conchas nasais, também conhecidas como cornetos. Tá? É uma região extremamente vascularizada, ou seja, temos bastante vasos sanguíneos passando por aí, e essa região ela tem como função tornar o ar aquecido. Tá? Então, deixa eu localizar aqui as conchas nasais. Aqui as conchas nasais, tá, pessoal? Essa região aqui para mostrar para vocês. Bem, ok. As nossas cavidades nasais elas vão conter também as chamadas células ciliadas, tá? São células que contêm cílios que se movem e ajudam também no processo de limpeza desse ar que foi inspirado do meio atmosférico, né? Desse ar rico em oxigênio. As células ciliadas elas vão produzir muco, tá? Como se fosse uma substância gelatinosa, né? Melecosa ali na região do interior do nariz, que também vai atuar como filtro adesivo e vai reter as partículas de ar, no caso as partículas menores, de pequeno porte, que não foram filtradas pelos pelos nasais, né? Lembrando que os pelos nasais eles vão filtrar coisas maiores, eles são mais grosseiros. O muco aqui das células ciliadas vai pegar coisas de menor porte. Tá? Aqui temos uma imagem aqui dessas nossas células ciliadas, né? Então temos aqui o cílio, esses como se fossem cabelinhos parecidos mesmo com os cílios que nós temos aí na região dos nossos olhos, né? Próximos aos nossos olhos, tá? Então notem bem aqui essa região na cor azul claro, tá? Que eu estou marcando aqui para vocês, essa região gelatinosa, né? É justamente a região na qual foi produzido o muco, tá? Esse muco ele vai fazer a filtragem de impurezas que vieram para o interior do nosso corpo através do ar atmosférico. Pode ser poeira, podem ser, como tem aqui, bactérias, podem ser vírus, tá? Agentes causadores de doenças, correto? Então, retornamos. O muco ele também vai atuar como umidificador desse ar que está vindo do meio atmosférico. As conchas nasais elas vão aumentar a superfície de contato com o ar, fazendo com que esse ar chegue aos pulmões filtrado, né, purificado, aquecido, com a temperatura um pouco elevada, e umidificado, certo? Então, o nariz ele é extremamente importante aí para o nosso sistema respiratório. Acima das conchas nasais, a gente ainda pode localizar o chamado epitélio olfatório, que vai ser uma região que vai se conectar com o nosso nervo olfatório, que é responsável pela sensação de olfato, né? De cheiros, de aromas, como nós falávamos anteriormente. Tá? Então, essa imagem aqui ela mostra para a gente as células olfatórias, né? Nosso nervo olfatório nessa parte de cima aqui. Bem, essa cavidade nasal, pessoal, ela ainda possui abertura para outras regiões, os chamados seios paranasais, que são espaços que estão cheios, estão preenchidos de ar no interior dos nossos ossos do crânio. Esses ossos, esses seios paranasais, eles vão ajudar tanto a aumentar a nossa ressonância da nossa voz, quanto também vão auxiliar na produção de muco. Então, localizar aqui para vocês os seios paranasais, tá? Seio frontal, seios etimoidais e seio maxilar, tá? Inclusive, gente, aqui nessa região, que se a gente tiver uma inflamação desse muco produzido aqui nessa região, a gente tem o quadro de sinusite, tá? Que é uma inflamação dessa mucosa e que, por vezes, causa uma dor de cabeça bem chatinha nessa região aqui, um pouco acima dos nossos olhos. Tá? Então, eu tenho esse quadro de sinusite de vez em quando. Não sei se algum de vocês aí já passou por isso, mas é bem chato. Tá? Certo. Bem, gente, depois que esse nosso ar que ele foi puxado, né, foi absorvido aí do nosso meio atmosférico, ele passa pelo nariz e ele vai chegar até uma outra estrutura, tá? Que vai ser a nossa faringe. A faringe ela pode ser caracterizada do ponto de vista anatômico, do ponto de vista estrutural, como um tubo que vai estar se estendendo
na direção do nosso pescoço. Tá? Ele vai estar localizado atrás das nossas cavidades nasal, do nariz, e oral, que seria a cavidade da nossa boca. Tá? Vai estar logo à frente das nossas vértebras cervicais. Tá? Então, nós temos as vértebras cervicais, região do pescoço, logo à frente temos a nossa faringe. Tá? A faringe ela vai ter duas funções aqui. A gente vai ter, por um lado, a passagem de ar, mas nós vamos também ter a passagem de alimentos. Tá? Então, quando você ingere um alimento, você mastiga e engole, ele vai estar passando aqui pela faringe. Tá? E também a faringe vai atuar como uma câmara de ressonância que ajuda a amplificar os sons da nossa fala. Tá? A faringe, pessoal, ela pode ser dividida aqui em três partes. Tá? A gente tem uma porção chamada de nasofaringe, uma porção chamada de orofaringe e uma porção chamada de laringofaringe. Tá? Então, nasofaringe, né? Naso a gente pode pensar em nasal, né? De nariz. Então, vai ser a parte mais superior da nossa faringe e vai ser a parte que faz contato com a cavidade nasal, né? Por isso, nasal, naso e faringe, né? Nasofaringe. E com as tubas auditivas, a região aí da audição. Sua parte posterior contém as tonsilas faríngea, aglomerado de tecido linfóide, também conhecidas como adenóide. Né? Nós vimos essas tonsilas aqui, só relembrando lá quando a gente falou do nosso sistema de caráter imune. Tá? Bem, orofaringe. Tá? Orofaringe é a parte que tem comunicação com a cavidade oral, tá? Com a região da nossa boca. Tá? Então, oro de oral e faringe, orofaringe. Também contém tonsilas. Tá? A gente tem as tonsilas palatinas, chamadas de amígdalas, tonsilas linguais. Por fim, pessoal, nós temos a laringofaringe. Tá? Então, a parte mais inferior, parte de baixo da faringe, e que faz conexão com o esôfago e com a laringe. Tá? Então, laringe, laringo, tá? E faringe da faringe. Fica laringofaringe. Tá? Então, aqui só mostrando para vocês. Temos aqui numa cor, sou meio daltônico agora, tá? Mas seria um azul, né? Indo já quase aí para um roxo, sei lá. Bem, essa região aqui é a cavidade nasal, né? Vendo aqui do meio externo e indo aqui para o meio interno, ela vai se conectar com a nasofaringe. Tá? Depois da nasofaringe temos a orofaringe, que vai em direção aqui cavidade oral, em direção à nossa boca. Tá? E, por fim, a laringofaringe, a parte mais inferior, a parte de baixo, que vai se conectar com o esôfago e com a nossa laringe. Tá? Bem, pessoal, eu acho que a gente vai ver a laringe aqui, tá? E a gente dá uma pausa, porque está quase acabando os 40 minutos dessa transmissão, e a gente abre para as perguntas. Tá? A gente tem mais 7 minutos. Então, gente, laringe. Tá? Órgão curto que se conecta superiormente com a laringe, ou seja, a parte de cima da laringe vai se conectar com a laringe. Aqui tem um erro de digitação, tá? Aqui seria que se conecta superiormente com a faringe. Tá? Acabei digitando errado, mas eu vou ajeitar quando for enviar para vocês. Inferiormente com a traqueia. Tá? Então, parte de cima da laringe se conecta com a faringe e a parte de baixo se conecta com a traqueia. Ela vai estar localizada logo à frente das quarta, quinta e sexta vértebras cervicais, região aí também do pescoço. E aqui, gente, nós temos algumas cartilagens de destaque. Temos a cartilagem tireoidea, chamada também popularmente de pomo de Adão. Temos a chamada epiglote, que é uma válvula que fecha a passagem da traqueia durante a deglutição, ou seja, quando você está ingerindo alimentos. Temos a chamada cricóidea, que é um anel de cartilagem que está fixado ao primeiro anel cartilaginoso da traqueia. E nós temos ainda as pregas ou cordas vocais, que vão emitir som quando são vibradas. E quando aquelas são vibradas, quando a gente tem a passagem de ar. Tá? Então, pessoal, aqui na região superior, né, podemos visualizar aqui a nossa epiglote, podemos visualizar aqui a nossa cartilagem tireoide, podemos
analisar nossa cartilagem cricoide, e aqui para baixo já a traqueia, que a gente vai conversar só na próxima parte da aula. E aqui, pessoal, nós temos as nossas cordas, nossas pregas vocais, tá? Justamente, como eu falava para vocês, funciona como um instrumento de cordas, como um violão. Só que diferente do violão, que a gente produz o som batendo nossos dedos, aqui o som é produzido através da passagem de ar. Tá? O ar chega, bate nessa região e nós emitimos som, nós conseguimos falar, nos comunicar, dar uma aula para vocês fazerem perguntas para mim. Vou interromper aqui a transmissão, certo? A transmissão não, a gravação.